Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da RSB Cast. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, pai, esposo, pai de 2 filhos, empresário aqui da região sul de Santa Catarina, Daniel Pedro. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ô, Robson, um prazer estar aqui com vocês. É legal de compartilhar um pouco do que a gente sabe. E muito legal também levantar, porque antes de tudo a gente está empresário, né? A gente não é... a gente é pai, é marido, mas está como empresário. E obrigado pelo convite de ter vindo aqui. Eu sempre gosto muito dessa ideia de a gente expor, porque quanto mais a gente consegue compartilhar aquilo que a gente já fez, parece que mais coisas boas vêm pra gente, né? É verdade. Então, obrigado pelo convite de estar aqui. É verdade, verdade. Isso aí faz parte, né? Daniel, vamos imaginar que tu está à frente hoje de 8 bilhões de habitantes. Muito bom. Fala pra gente quem é o Daniel. Muito bom. Então, eu sou filho de Deus, né? Primeiramente, sou esposo da Lara, sou pai da Beatriz e do Henrique e sou um cara muito curioso. Sou curioso, sou ousado, sou empreendedor, gosto muito de contribuir com as pessoas e, consequentemente, Deus tem aberto muitas portas por esse dom que Ele me deu, eu tenho multiplicado ele. E, graças a Deus, eu tenho conseguido hoje empreender, tenho conseguido hoje desenvolver pessoas. Então, o Daniel hoje, ele basicamente é uma pessoa obediente a Deus. Mas, apesar da obediência, acima de tudo, filho de Deus, né? Bacana, bacana. Legal, isso às vezes a gente vê as pessoas no dia a dia, né? Um exemplo, eu te vejo há bastante tempo, te acompanho há bastante tempo ali, as redes sociais hoje facilitam bastante isso, né? E eu acompanhei teu desenvolvimento, teu crescimento. Tu é uma pessoa que eu me espelho bastante. Legal. Para mim é uma honra, né? Te ter aqui hoje, poder estar tendo esse bate-papo contigo, te conhecendo o Daniel Pedro de outra forma, de uma forma profissional, né? E poder também entender um pouquinho dessa dinâmica, né? Mas o que fez? O Daniel Pedro sempre morou aqui na região? Tu era de outra cidade? Tu veio para cá muito cedo? Bom, como muito foi? bom. Deixa eu contar um pouco dessa história, né? Meu pai é empreendedor da cidade de Sombrio, né? Então, sou nascido ali, meu pai raízes ali. Meu pai sempre veio de uma família muito humilde e meu pai sempre foi muito empreendedor, assim que eu aprendi com ele, né? Eu me recordo até, estava falando com o Roberto há pouco tempo. O Roberto tá aqui com a gente. Eu me recordo do meu pai muito mais eu me espelhando nele como criança do que talvez até brincando com ele. Então, assim, eu junto com ele fazendo um negócio. Eu nunca me esqueço, teve uma vez que meu pai tinha meio que construído um bom patrimônio e ele tava meio tranquilo. Assim, sei lá, ele tava com 40 anos e tava com a vida feita. Tinha salas comerciais e tal. Ele assim, eu vou começar a fazer frete. Frete. Eu digo, tá, beleza. E eu era pequenininho, eu deveria ter, sei lá. Tranquilo. Tava muito tranquilo. E ele assim, vou comprar um F4000 e vou fazer frete. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu acho. Eu indo com ele lá em Grão-Pará, com 20 mil em dinheiro, numa bolsa, para comprar um F4000. Então eu me recordo muitas vezes que eu estava em negócio para ele. Não sei se alguns conhecem Balneário Gaivota, mas da frente do antigo supermercado Guto, tem um prédio ali. Eu me recordo, no dia que o pai terminou o prédio dele de Sombrio, que é o Centrão, bem no centro da cidade, o pai comprou um Gol 0 km, 16 válvulas na época. Zero. Assim, nossa, pá, que legal. O pai foi lá e botou o som e tal. E eu tava com o pai nessa sexta-feira que o pai comprou o carro zero. E no sábado eu tava com ele na frente do prédio também. O pai sempre ficava ali por causa de negócio, tal. O pai gostava de fazer negócio. E chegou um cara de Santa Rosa e falou assim, ô Pedrinho, eu tenho um prédio na praia e eu quero vender. Quer comprar? O pai olhou pra ele, compro. Te dou esse Gol, te dou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo, apertaram as mãos e fecharam o negócio na hora. O Gol 0 km ele comprou na sexta, no sábado ele já estava a pé de novo. Então eu convivi muito com o pai nesse mundo de empreender, e por isso que veio essa veia tão forte em mim, né? Mas como eu falei, meu pai veio de uma realidade muito humilde, e eu já vim de um berço mais tranquilo, porque o meu pai já era bem, né? Certo. Meu pai já estava bem financeiramente. Só que o pai nunca deixou nós acreditar que a gente era rico. Ah, vocês agora estão tranquilos. Não, o pai sempre incentivou desde novo. Tanto que com 13 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na Autoescola Canon, depois fiz vários outros lugares e tal. E foi muito bom que foi fazendo carreira. Quando eu tinha 13 anos, o pai falou assim, ó, quer ter um carro com 18? Eu não vou te dar. Tu vai ter que ter o teu carro. Daí eu assim, tá, mas o que eu vou fazer? Vou te dar o dinheiro então? Eu pensei, não, tu vai fazer um consórcio.
E foi ali que começou a história. Então, com 13 anos eu fiz um consórcio, com 17 eu contemplei ele. Meu primeiro carro foi via consórcio. Então, com 13 anos de idade, Eu já trabalhei... primeiro consórcio. Meu primeiro consórcio foi com 13 anos, eu tinha uma carta de 33 mil da Menegal na época. Então, assim, eu já gostava, daí lá no Sombrio tem uma figura pública muito conhecida, que é o Grosso, né? O Grosso vendia consórcio e tal. Então, sempre que eu via, eu achava legal, aquela, pá, cara vende um negócio que é a pessoa ajudar a outra a comprar algo. Pô, legal isso. Resumindo, daí quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu trabalhava no Teco, da Conshop, lá no Sombrio, e o pai recebeu uma oferta de comprar uma atrás de construção, que era uma vontade dele. E o pai, vamos comprar, trabalha comigo e tal. Então vamos. Daí eu trabalhei dos 17 até os meus 18 anos com o pai. Dos 18 anos, daí, esse um ano que a gente ficou lá foi muito aprendizado, mas como a gente não tinha entendimento sobre aquele mercado, nós acabamos descobrindo que material de construção ele não ganha dinheiro em cima de material bruto, em cima do pequeno. Nós focamos muito no bruto. Foi um ano de muito aprendizado, mas também prejuízo. E perdemos algum dinheiro, mas aprendemos muito, vendemos o negócio, até novamente para a mesma pessoa que nos vendeu, vendemos de volta para ela. E para mim foi bom porque naquele momento eu fui embora. Eu fui morar em Criciúma. Morei dos meus 18 até os meus 19, mais ou menos. Só para a gente entender ali, nesse meio tempo, dos 13 anos, ou quando tu começou tua atividade, enfim, teu trabalho, sempre foi direcionado para vendas e sempre sendo mentorado pelo teu pai, então, seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí é que interessante, né? Hoje, claro, faz mais ou menos uns 9 anos que eu estudo muito sobre essa questão mental, né? E naquela época, eu sempre olhei o meu pai como uma maior referência que tinha. Mas chega uma época da vida, que talvez ali nos 17, talvez essa nossa sociedade que a gente teve nesse tempo, eu comecei, é uma fase da vida do ser humano, que ele começa a achar que ele é super-herói, que é um caso da pessoa, no caso era eu me achando super-herói, e comecei a julgar muito meu pai. Assim, o pai não sabe de nada e tal, mas na verdade ele sabia era de tudo. Eu que não sabia de nada. Então foi uma época que eu tive uma boa experiência com meu pai durante toda essa jornada, mas quando chegou nessa fase da vida, eu comecei a meio que me estranhar com ele, sabe? Entendi. Até que a ponto, eu fui para Criciúma, morei 1 ano e pouco, aconteceu umas coisas ruins comigo lá, me roubaram e tal, acabei voltando por convite da própria empresa que eu trabalhava lá, virei gerente, trabalhei de 1 ano de gerente, e ali, quando eu trabalhei de gerente, eu ganhava um bom salário naquela época, eu tinha 19 anos, e ali foi bom que ali foi quando eu descobri que eu era líder. Entendi. Porque eu liderava 10 serralheiros. O serralheiro, geralmente, ele é um cara meio cabeça dura. Nem todos são, mas alguns são meio cabeça dura. Naquela época, principalmente. Sim. E eu tinha 19 anos, eles tinham 40, 50, sei lá. E eu consegui liderar todos eles dentro de uma serralheria usando camisa branca. Olha aí, cara. Até eu penso assim, difícil, né? que é o mais difícil. Dentro de uma serralheria é muito difícil. Nós fazemos cercamentos, Giasse, Angeloni. E aí, por que eu aprendi sobre liderança? Porque chegou um ponto nessa empresa que eu contratei um grande amigo meu. E esse meu amigo, ele tinha bastante talento. E ele, cara, dentro de 6 meses, descobriu tudo que eu fazia e começou a fazer melhor do que eu. Eu cheguei na dona da empresa e falei, cara, me demite. Me demite porque ele já faz melhor do que eu. Se tu vai pagar os dois, não tem sentido pagar os dois. Paga só um. E aí ela demitiu. Só que nesse mesmo tempo foi quando eu descobri uma coisa dentro de mim. Que além de eu liderar, eu vendia muito bem. Então, esse cara que eu trouxe, ele era muito bom de gestão. Mas a venda eu fazia sem perceber já na época. E foi interessante que quando eu saí, ela, óbvio, me deu a saída, eu recebi um bom dinheiro e eu comecei a empreender no ramo de carro. Olha aí. Junto com meu pai. Aí começou de novo a volta ao pai. Comecei em leilões e tal, comecei a aprender, São Paulo, Floripa. Trabalhei junto com o Campolino ali em Sombrio, Campolino Automóveis, trabalhei com ele mais uns 2 anos. E aí o que foi interessante? Ali eu comecei a aprender sobre empreendedorismo. Entendi. Porque eu fazia gestão, pai e tal. Só que, o que aconteceu? Eu trabalhava e não sobrava dinheiro. Tem muito custo e tal. Até que chegou um tempo que eu e meu pai brigamos. Porque eu trabalhava demais, vendia bastante, mas não sobrava. Sim. Também não tinha, talvez, tanto entendimento. Brigamos porque eu achava que sabia. E o pai talvez deixou também que isso acontecesse. Aquela questão do ego, né? Quando a pessoa é nova, é inexperiente, e talvez ache assim, não é assim que funciona, demais. Vamos lá. Demais. Normalmente acontece isso, né? E o que é interessante, quando eu estava ali com 21, né, nessa época ali, então eu vou botar a cabeça para trabalhar sozinho. Sobrou para mim na nossa sociedade, se não me engano, um carro de uns 30 mil e um outro carro de 15. Foi o que sobrou para mim. Esses 2 carros eu comi ele durante 6 meses, imagina, não vendia mais nada, não tinha nada de estoque, comi ele. E chegou mais ou menos perto do meu final ali, antes de eu botar o escritório, em 2013. 2013? Nós estamos em 26 de 2013. Aí,
chegou um cara da Menegali, que era o Otávio, e não foi nem o Otávio, foi o Campolino mesmo. Chegou assim, Daniel, se tu vender um consórciozinho por mês, tu já faz um salário mínimo. Eu digo, opa, aqui vai pagar minhas contas, os carros eu vou conseguir fazer dinheiro. Comecei a fazer isso. E aí fiquei muito ansioso. Vou começar a vender isso, eu já gosto pra mim e tal. Ele veio, acho que uns 15 dias depois, eu nunca me esqueço, porque assim, antigamente não tinha essa questão de treinamento, né? Sim. Eles pegavam um livrinho igual o teu aqui e davam pra ti, ó, tá aqui as tabelas, vende. E era isso. E era assim, né? E aí a Menegali era muito forte, né? Comecei a vender. Comecei a estudar um pouco, vender um pouco mais. Resumindo, chegou mais uns 3, 4 meses depois, eu vi que eu já estava ganhando um pouco, não ganhando dinheiro, mas estava tirando um salário de 3, 4 mil reais dentro do consórcio e só tinha um carrinho. Eu tinha um Celta no gás, 4 portas 2003. Só o que eu tinha. E eu, assim, tô vendendo consórcio, tá bom, beleza, mas o que eu vou fazer? Nessa época tu já tava com consórcio, então? Tava com consórcio, Já tava mas dentro da trabalhando. loja de carro. Entendi. Dentro da loja de carro. E aí, o que foi, foi massa? Porque eu, assim, cara, daqui a pouco eu vou ter que comer esse carro. Vou ter que comer. Mas eu pensei comigo, cara. Aí fui, lembrei, eu tava com o Otávio, eu tava assim, Daniel, eu vou te mostrar um cara lá de Tubarão, Jardel é o nome dele. Eu vou te apresentar ele. Eu saí daqui de Sombrio junto com o Otávio, fui até Tubarão, cheguei lá, vou almoçar com o cara. Cheguei lá, o cara numa casa 2 pisos. Coisa mais linda, tipo aqui na Bela Torres. Né? Tudo casa bonita. Ele morando num casarão. Chegou com uma Triton 0 km. Eu perdi. Cara, ele vende consórcio. Não creio que ele vende consórcio. Ele falou, não, vende, a vida inteira é isso. Ele faz 18 anos que ele vende consórcio. Eu digo, dá pra fazer carreira, então, nesse negócio. Que eu achava que era o meu extra, eu virei a chave quando eu visitei o Jardel. E o que foi legal? Que nesse mesmo dia que eu visitei, eu conheci o escritório dele. Eu vi, cara, existe corretor de consórcio. Nem sabia que tinha corretora de consórcio. Na minha visão era só corretor de seguro e corretor de imóvel. Não tem corretor de consórcio. Beleza, quando eu entendi isso, eu fiz o quê? Eu voltei pra cá, peguei o Celta, vendi ele fiado, 5 cheques. 15 mil, 5 cheques. Só que ao mesmo tempo eu fiz um... Não tinha erro, dava negócio sempre. Se quisesse assim, negociar, eu peguei um carro da minha mãe emprestado para trabalhar, mas peguei esse 15 mil, comprei tudo de imóveis. E reformei uma salinha, tinha lá no prédio do pai. O pai assim, ó, pode ficar aí um ano tu não paga aluguel. Deu, beleza, peguei uma salinha de 3x3, o banheiro era embaixo da escada, tinha que entrar de costa. E aí investi lá esses 15 mil nesse escritóriozinho para começar. Só que antes de começar, eu botei um propósito para mim. Eu vou vender 10 cotas de consórcio até abrir. E um dia antes de eu abrir o escritório, eu tinha vendido 9 já. E as cotas eram de R$ 7.500. Olha aí, cara. 10 cotas de 7.500. Era de 7.500 a 15 mil. E cada cota dessa era R$ 157 a parcela. Eu assim, Hoje não existe mais nada parecido com isso. Não. Hoje é maior. E aí, olha que interessante. Cara, eu vou fazer uma para mim. Mas eu, inseguro de pagar uma parcela de R$157, chamei a Lara, que eu já namorava com ela, não era casada ainda. Assim, amor, vamos fazer esse consórcio a meia. 157, dá R$78 cada um. 72 meses, nunca esqueço. E ela assim, vamos. Eu ia inaugurar o escritório no sábado, eu comprei essa cota na quinta. Sábado de manhã, ele chega lá no meu escritório dizendo, cara, tua cota contemplou. Nossa. Isso aí, olha, é um caso a ser estudado também, né? E aí, assim, ó, foi a primeira vez que eu contemplei o consórcio da primeira parcela. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso, muita gente fala em relação a consórcio, né? Que, às vezes demora para contemplar, tudo. Isso depende muito também da assessoria, eu acho que a pessoa tem, né, Daniel? Eu acredito que se tu for bem assessorado, né, instruído, se tu precisar contemplar alguma coisa nesse sentido, eu acho que isso é possível, né? Eu te falo como uma pessoa sendo leiga dentro do produto, do produto, né, de consórcio. Então, eu creio hoje, Robson, que o que vocês fazem aqui na RSB, a gente também faz lá na DP. A gente faz assessoria, a gente não faz venda. Por que não fazer venda? Porque o imóvel, ele é o produto final, ele é o produto do meio, perdão. O que tu vende mesmo, perdão, o imóvel é o produto final. O que tu faz é assessoria. Então, a gente vende o meio. Às vezes, eu posso atender um cliente que ele vai precisar fazer via financiamento. Eu tenho que dizer para ele, faça um financiamento. Perfeito. Às vezes o cara ele precisa... ele não pode esperar tanto tempo. Então, ele vai lá e junta o dinheiro. A gente pode trazer milhões de possibilidades. Só que o meu trabalho não é vender consórcio. Se o que ele tem de problema, o projeto na vida dele, cabe o consórcio, eu vendo. Se não, eu não vendo. Entendi. Só que depois que eu entendi isso eu entendi talvez há 10 anos atrás, eu vendi muito mais. Muito mais. Porque eu começo a receber indicação das pessoas que eu não vendo. Por incrível que pareça. Então, assim, Daniel, se eu fazer um consórcio, eu vou contemplar logo? Talvez sim, talvez não.
Tanto que eu tenho Tem uma... como dizer, né? Não, talvez... Até eu tenho uma tese que eu palestrei em São Paulo para 500 corretores de consórcio, que se chama O Novo Consórcio, que é um consórcio que ele é bom no início, no meio e no fim. Porque qual era a dor do consorciado? Pago para alguém administrar. E tem esse consórcio hoje, é o tradicional. Faz um consórcio com prazo curto, com parcela alta, é tradicional. Ele é tradicional. Tu vai pagar para alguém administrar mesmo. Mas tu tem esse prazo longo, parcela reduzida e um crédito alto, ele é novo consórcio. Ok. Daí o que aconteceu? Muitas pessoas viam, cara, eu tenho um consórcio aqui na Rodobens, assim assado. Eu falei, ó, esse é novo consórcio. Ah, mas eu tenho um consórcio no banco XXX aqui. Não, esse é tradicional. Daí a gente começou a dividir os produtos, entendeu? Então, assim, a assessoria ela vale muito para a pessoa entender o que ela deve fazer, mas nem todo mundo assessora. Hoje o mercado de consórcio tem muito mais vendedor do que assessor. Perfeito. Corretor de imóveis, mesma coisa. Tem muito mais vendedor de imóveis do que assessor de imóveis. Ou, né? Até melhorar a fala, né? Muito mais vendedor de imóveis do que corretor de imóveis. Exato. Né? Então, no meu caso, eu descobri isso, demorei um pouco. Eu tenho 13 anos de consórcio, faço agora em junho. Eu trabalhei 3 anos como vendedor. Então, eu vendia mesmo. Eu chegava aqui, o Robson, quer fazer um consórcio? Tá aqui a tabela, tal, quer fazer? Não quero fazer, tá bom. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. E depois, teve uma virada de chave muito grande. Eu atendi um cara em Sombrio, que ele tinha um consórcio da Menegali. O nome dele é Renato, da Chiquita Bacana, o nome da empresa dele. Renato. Hoje ele é até pastor, até. E o Renato tinha um consórcio da Menegali, com 10 anos pago. Já. E faltava tipo uns 4 anos para acabar. 10 anos pago, mas não contemplado, Não estava contemplado. Pagando. Daí ele me trouxe uma dúvida. Assim, Daniel, eu fiz a conta do meu consórcio aqui. Se eu quitar hoje, eu pego mais do que eu paguei. Eu olhei o extrato dele. Não, mas consórcio tu paga para administrar? Por quê? Fui fazer a conta. Botamos numa planilha e fomos descobrir que cada correção do consórcio, ela não vai para a administradora. Ela vai para o grupo. Ela vai para os próprios consorciados. Vou te trazer um exemplo. Tu fez 1 milhão. Se tu tem 5% de correção, aumenta 50 mil. Entendi. Mas se a parcela é 3, aumenta 5%, aumenta 250 reais. Só que 250 reais vezes 12 meses é 3 mil reais. Tu pagou 3 mil de aumento e tu ganhou 50 mil. Perfeito. Porque todo mundo pagou 3 mil do grupo que aumentou esse capital. Sim. Então todos os anos aumenta. Tu paga 3 e ganha 50. Paga 3. Então tu vai pagando e vai quitando essa taxa administrativa. Aconteceu com ele. Sim. Resumindo, nós demos um lance de quitação, ele pegou 35 mil a mais. Mas olha a importância, eu volto a frisar isso, olha só como é importante essa visão, né, vinda de um profissional. Ele tinha algo, de repente, ali na mão dele, que era muito bom. Ele estava achando ruim até. Estava achando ruim. Demorou demais. Por falta de uma boa assessoria, né? E hoje... E nem eu fui eu que vendi. E nem foi eu que vendi. Foi outro cara que vendeu. E o que foi interessante? Aquele atendimento criou uma tese, e essa tese que nós vendemos até hoje. Olha só. Hoje eu dou mentoria para o Brasil inteiro para corretor de consórcio, corretor de seguro, assessor de investimento, na área de consórcio. Eu mentoro eles, né? E ontem eu estava dando uma aula para eles à noite, eu dou uma aula de IA para eles, que é IA para iniciação. Isso até me chamou bastante atenção, porque a gente conhece muito vendedor, agora tu falou um negócio, eu vou usar a mesma palavra que tu usou, a gente conhece muito vendedor realmente de consórcio. E sempre me chamou muito a atenção a empresa de vocês, porque ela veio assim de um crescimento expressivo e uma forma completamente diferente de vocês trabalhar. Porque eu sempre vi ali um escritório, normalmente era uma pessoa que trabalhava e, claro, né, fazia venda, provavelmente não dava essa assessoria, o negócio era só vender. E vocês criaram, eu acho que também um outro formato, né, Daniel, assim, de apresentar o consórcio, que passou a chamar a atenção. Vamos ser bem, assim, eu acho que uma palavra mais certa, assim, começou a chamar a atenção. Porque o formato, como vocês atendiam, como vocês se apresentavam também, né, em uma visita, tudo, isso aí eu acho que faz toda a diferença, né, para o tipo de produto. Porque, um exemplo, é a mesma coisa, se eu pegar essa caneta aqui para mim vender ela usando uma bermuda e um chinelo, daqui a pouco o cara diz, o cara roubou a caneta, de repente até vai pensar isso, né? E além de tudo, se tu, dependendo da pessoa que for olhar essa caneta, ela nem sabe quanto ela vale. Exatamente. Vai querer te pagar o mesmo preço de uma caneta Bic, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, tem uma frase do João Adib que eu gosto, não é uma frase, né? É um jargão dele, né? Que é ritmo, rotina e ritual. Então, o que a gente começou a fazer dentro da ADP? Colocar um ritmo. A gente tem um ritmo para onde a gente está indo. A gente começou a implementar rotina. Daniel, isso aqui é de sempre? Não, cara. Isso aqui é toda a vida reformulado. Cada movimento dentro da empresa, que tu teve também alguns, tu também tive alguns, a gente tem que mudar as rotinas, mudar os rituais. Então, é ritmo, rotina e ritual. E atendimento é ritual. Vou te trazer um exemplo. Se eu te atender,
Eu não posso chegar assim, ó, Robson, faz esse consórcio comigo aqui. Não dá. Tem que chegar aqui. Primeiro eu tenho que te entender, eu tenho que conversar contigo, criar rapport. A venda de um consórcio hoje, o momento do pitch de venda, eles são 10% só. Então, no final de uma conversa, talvez de 1 hora, 10 minutos é apresentação e 10 minutos é fechamento. E o fechamento é simples. Robson, fez sentido? Ah, cara, não sei. Tem que saber as tuas objeções. Sim. Se tu tá sem objeção, cara, tu quer fazer o nome da tua esposa, o nome da pessoa jurídica, é simples. Tu interessou, não tem objeção, fechamento. Só que tem uma hora que o vendedor ele tem na cabeça dele, não sei por que eles têm isso, né? Eu já virei essa chave, graças a Deus, que é, será que ele vai vender, comprar ou não? É como se criasse uma venda ilusória. Uma venda imaginária. Então, existe um medo de perder a venda. Cara, mas a venda não existe. Então, eu... Tá com medo de perder algo que tu não tem, né? Exatamente. Então, a direção que eu sempre dou é, eu faço a apresentação ela tem que ser uma lógica construída. Então, o que ele é, quem eu sou, produto, o que ele transforma e valor. É uma lógica construída, novamente, né? É um ritual. E após ficou legal? Geração de consciência, né? Porque ele é bom para você e depois é fechamento. E fechamento é fechamento. Exato. E é interessante, assim, todo mundo, todos os dias, sai de casa para negociar alguma coisa. Verdade. Ou negocia o tempo, ou negocia... Tudo negocia. Vou trazer um exemplo. Uma pessoa que sai de casa hoje, a não ser que more muito no interior, ela compra alguma coisa. Ou compra um almoço, compra um café, alguma coisa ela compra. Verdade. Só que a experiência de compra, nem todo mundo tem. Às vezes pode chegar num lugar que tu vai ter uma experiência de compra melhor. Vou trazer um exemplo. Eu posso ir numa padaria e comer um pão com café. Mas eu posso ir no Starbucks e o cara dizer, queres um café com uma rosquinha com não sei o quê? Então lá tem um ritual de venda diferente, que faz tu comprar muito mais. Então, o que a gente trouxe para a ADP, que foi a tua pergunta inicial, né, foi um ritual de atendimento. Hoje a gente tem esse formato. Daniel, todos os vendedores são fiéis a isso, os nossos? Não são. Por quê? Apesar de ter tudo isso, isso é uma cultura muito forte, a gente trabalha com perfis comportamentais diferentes. Tu já tem um corretor meu hoje que foi de um ex-funcionário, que é o Márcio, né? O Márcio, ele é estável. Então, o vendedor estável, ele vai escutar muito mais do que falar. O vendedor influente vai falar muito mais do que escutar. Exato. O dominante vai ficar agoniado. Ele não vai nem querer escutar o cliente. E o conforme vai querer mostrar a planilha toda. Então, cada vendedor ele tem um perfil diferente, assim como o cliente também tem. E o cliente. E agora tu pegou num ponto bem, assim, forte, eu acredito, assim, para quem entra para o mundo das vendas, né? Que para mim é o que move o mundo, é vendas. Vendas para tudo, tá em tudo. Seja do negócio mais simples ao mais sofisticado, tudo é venda. Tudo depende de venda, tudo provém da venda. E tem muito isso hoje. Um exemplo, tu tem um perfil de comprador, eu tenho um perfil de comprador e alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, né? Tem um cara que é mais analítico. Um exemplo, tem gente que para vender para mim tem muita facilidade. Tem vendedor que me atende, que eu começo a conversar com o cara, comprei, o que tu quer me vender? Só falar? Sim. Né? Então, e tem já vendedor que começou a falar comigo, cara, valeu, um abraço, foi bom te conhecer, até Tchau. a próxima. Às vezes ele até teria o produto que eu gostaria, enfim, mas ele não teve... O feeling. Não conseguiu pegar. E eu acho que tudo bem, tá tudo certo. Faz parte. Né? Faz parte, até porque a gente não... Eu creio nisso, que a gente não consegue conectar com todas as pessoas, até porque tu também tem um perfil, um jeito de ser que possivelmente... Alguns vai agoniar a gente. Alguns não vai dar certo, né? Sim. Então, isso aí que tu tá falando, realmente, eu acredito... Eu creio uma coisa, Robson, que a gente é transformado sempre. E uma conversa minha do Roberto antes era essa, que a gente nunca vai parar de transformar. Mas existe um padrão, principalmente na minha idade e na tua, porque tu tens hoje talvez a minha idade, né? E a gente foi criado num momento que a gente chama de revolução industrial. Então, a revolução industrial, ela não paga as pessoas pela competência, não paga as pessoas pela produção, ela paga pelo horário. Exatamente. Ela paga pela regra. Então, por que às vezes nós em si nos agoniamos? Porque às vezes a gente não se conecta com uma outra geração, ou a mais antiga, ou até a mais nova. Por que eu estou contextualizando isso? Porque, para mim, o profissional ideal da nova geração é o profissional que ele não para de estudar. Mas não é estudar sobre assuntos aleatórios, é estudar sobre vendas, sobre negócio, sobre objeção, sobre como é que uma IA pode me ajudar, como é que saber sobre pessoas pode me ajudar, é transformar a cabeça. Por quê? Onde é que moram os grandes problemas com vendedores? A mente. Porque o nosso maior patrimônio é a cabeça. Hoje do vendedor Sim. É a reputação, é a mente. Então, muitos vendedores eles não buscam nem chegar em casa e estudar sobre uma venda diferente, sobre uma quebra de objeção diferente, ou criar um plano de venda. Ele não pensa. Ele chega em casa, talvez o que ele vai fazer é descansar, ou talvez ele vai ver um Reels, ou talvez vai perder tempo com outra coisa. Exato. Então,
O vendedor ele tem um paradigma, né, que não precisa estudar. Não, eu sou vendedor, é talento, acabou. Não. Por incrível que pareça, na minha visão, vendas é treinamento. Exato. Eu posso treinar um vendedor estável, um conforme, um dominante e um influente. Posso treinar todos eles. Assim como tem vendedor, não te interrompendo, mas já interrompendo, que fala muito, vende bem. Tem vendedor que fala pouco, que por incrível que pareça, que muitos, né, que veio de fora, assim, o cara não é um bom vendedor. Tá, mas por que tu acha? O cara fala pouco. Às vezes, esse tipo de vendedor vende muito bem. Eu já tive vendedor assim. O cara era mais na dele, mais quietinho, mas estava sempre performando. E tinha o cara que também falava bem e tal, mas não performava, às vezes, tão bem. Oscilava até mais. Exatamente, oscilava. Vinha aquele compasso, né? E já aquele que não falava tanto, ele tinha aquela constância, estava sempre vendendo, sempre performando. Então, geralmente o constante, ele é um vendedor estável e influente. E geralmente o vendedor que oscila mais, ele é um influente puro. Por que o influente puro? O influente puro, ele é um cara que ele precisa de reconhecimento. Ele é necessário. Movido. Movido. Então, vou trazer um exemplo. Ele fala, vendeu, deu o melhor dele. Nossa, ele quase matou. Ele não foi premiado, meu Deus. Daí o que acontece? Ele dá o melhor, ele não é reconhecido como ele esperava ser reconhecido. Naturalmente ele faz o quê? Eu sou uma pessoa ruim. Já o cara que ele é estável, ele nunca espera tanto o reconhecimento. Ele gosta mais do processo, ele gosta mais da segurança. Exato. Então ele não dá tanta bola para o reconhecimento, dá mais bola para a segurança. Então para ele, quanto mais ele vender de maneira segura, para ele é melhor. Para ele tem mais valor do que o reconhecimento. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu venho estudando muito isso. Cara, e quanto mais eu estudo, mais eu entendo. Para ter uma ideia, o maior problema da humanidade que a gente tem, o maior problema é paternidade. Problema com o pai, problema de abandono, o problema de abandono de pai presente. Então, se a gente conseguir entender o quanto a paternidade nos afetou, a gente cura nossas feridas e começa a conseguir entender um cliente. Por que ele não toma decisão? Por que o meu colaborador não toma uma decisão diferente? Por que ele é tão inseguro? Por que ele faz... Tu começa a... Porque o grande problema do gestor, que é o nosso problema, é que a gente tem muitas dúvidas na nossa cabeça. Pá, por que o Joãozinho ali não tá vendendo, cara? Agora, se eu sei, cara, ele não tá vendendo porque ele teve um problema, que ele era assim, o perfil dele é assado. Tu começa a criar uma visão sobre ele real. E quando tu tem uma visão real, a gente cria um plano de ação para a visão real. Exato. Agora, quando eu julgo... ele não vende porque... Preguiçoso. Automaticamente eu julguei e acabou. O cara é preguiçoso, mas... E aí isso é muito louco, né? Porque quando na nossa cabeça a gente define um padrão, a gente pensa, a gente sente, a gente fala. Então, se o cara é preguiçoso, pensei. Vi de novo ele meio que parecendo preguiçoso, senti. Daqui a pouco eu tô falando, cara, tu é um preguiçoso. Porque isso tô materializando aquilo. Porque realmente, tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente fala. Então, hoje nós como gestores, nós principalmente, eu tenho uma visão que a gente sempre tem que estar avançando. Porque se a gente avança, as pessoas que estão no nosso lugar também vão avançando, como fosse uma maré, né? A maré sobe para todo mundo. E quando não avança, quer ver, eu vou pegar um exemplo teu e eu tenho o meu próprio exemplo. Quando tu avançou, todo mundo cresceu, não cresceu? Sim, o time vem junto. Mas quando tu estabilizou, porque tu ganhou um bom dinheiro, tá vivendo uma vida legal, o que aconteceu com o teu time? Trocou. Não trocou? Exato. Por quê? Porque eles já, não sei, meio que fica... Ficou sem rumo, né? Sem rumo. Assim. E não é porque tu deixou sem rumo, é porque tu tá numa outra fase da vida, entendeu? Mas nós como gestores é meio que uma tarefa nossa sempre está avançando. Ou mentalmente, ou territorialmente. Sim. Eu quero abrir uma nova imobiliária, como tu já teve. Sim. Hoje eu tenho uma outra percepção, que não é sobre quantidade de escritórios. Exato. É sobre ser estratégico. Hoje eu tenho em Sombrio, Braço do Norte, estamos abrindo Criciúma, mas por que eu estou abrindo Criciúma hoje? Sendo que eu sou contra abrir? Porque mão de obra. Entendi. Cara, não tem mão de obra na nossa cidade. Precisa recorrer onde eu preciso recorrer aonde as pessoas estão numa outra frequência. Criciúma tava. São José eu tentei, não dá. São José as pessoas vão para lá, São José e Floripa para quê? Estilo de vida. Quero morar na praia, entendeu? Mais sossegado. O pessoal de Torres, se eu abrir um escritório em Torres, até pode dar certo, mas eu vou trazer muito mais pessoas que são do bairro ali, da cidade, do que a pessoa de fora. A de fora vem por outro sentimento. Exato. Então ela não vai trabalhar depois do horário, ela não vai dar o esforço dela máximo, talvez ela venha para descansar. Exato. Então, hoje eu penso muito mais na estratégia do que somente pela parte de reconhecimento, que por muito tempo eu fui assim. Durante esse tempo todo de escritório, eu trabalhei até 2 anos atrás somente com HS, que era HS Consórcio, né? Era específico, era exclusivo da HS Consórcio, era quase exclusivo, só que não tinha exclusividade, né? Certo. E quando a gente está com uma administradora só, principalmente nesse padrão, a gente começa a olhar só com uma ótica, que é a mesma ótica da administradora. Cultura, né?
E quando eu saí dela, a gente saiu pela porta da frente, graças a Deus, acesso à minha carteira inteira, tenho 8 mil clientes de carteira lá ainda, libero contemplações, faço processo, tudo normal. Tenho um bom relacionamento com eles. Por quê? Eu cheguei e falei, cara, eu Cara, quero... agora, 8 mil clientes dentro, olha, isso são números bem expressivos, né? São 8 mil clientes em quantos anos? 13. São 8 mil, né? Olha bem, não estamos falando de 800 clientes, são 8 mil clientes Sim, em 13 anos. 13 anos. Hoje a gente vende uma média de 154 por mês. 150 por mês. Esse mês a gente vai bater a nossa meta, se Deus quiser, vendendo menos. Nós vamos vender 20 milhões com 100 cotas. Olha aí. Nós estamos com o nosso ticket médio maior. A gente está focando mais no ticket médio também. Perfeito. E... Desculpa só eu voltar. Eu estava na questão dos clientes. Então, eu saí de lá e falei... Antes de sair, eu cheguei neles e falei, cara, eu tenho alguns problemas que a gente tem que ajustar. Transparência. Sim. Isso aqui seria legal a gente mudar, isso aqui e tal. Nesse dia, eles falaram, olha, Daniel, muito bom, a gente cresceu junto, mas eu não consigo mudar isso. Eu falei, não, eu entendo, tá tudo certo, mas vamos fazer o seguinte, então, vocês hoje me dão a liberdade de eu procurar uma outra administradora que consiga me atender no meio da dor de hoje? Não, beleza. Resumindo, a gente pesquisei várias administradoras no Brasil, hoje eu atendo algumas, uma delas é a Magalu, que é uma das maiores do Brasil também hoje. E a Magalu, ela, quando eu fui lá, o que fez eu fechar com eles foi muito engraçado, que foi um crachá, que atrás estava escrito, não faça para outro que você não quer que faça para ti. Assim, cara, dentro de um crachá, com mais de 100 mil funcionários, todo ele tem isso aqui, é uma cultura. Imagina. Para ter uma ideia, hoje a Magalu, ela não aceita colocar um cliente que tenha nome restrito ou tenha processo criminal. Tu tem processo criminal, Isso não é um entra. filtro. É um filtro. filtro. Tu não compra o consórcio. E esse filtro eles usam para Serasa na entrada. fundamento? Qualidade do grupo e qualidade da entrega. Entendi. Então eles pensam muito mais... Porque assim, a Magalu, por ser uma empresa listada na Bolsa, ela também tem uma cultura deles, né? E a cultura deles é o varejo. E qual é a cultura do varejo? A melhor para o cliente. O que o cliente em si tem de experiência. Então, eu me conectei muito com isso. E para ter uma ideia, depois que a gente foi para eles, a gente já vendeu, acho, para eles uns 250 milhões já. Durante esses quase 2 anos para eles. E eles nos abriram uma oportunidade, tem um outro negócio que a gente tem um hub de corretoras. Então, hoje eu conecto, vamos trazer um exemplo. Tem um cara em Torres que tem uma corretora de seguro, consórcio, assessoria de investimento. Ele pode vender a Magalu através de mim. Então, hoje eu virei um hub que eu conecto toda essa galera. Entendi. O negócio é contigo. Se a pessoa querer vender, vai falar com o Daniel. Vai falar comigo. Então, eu dou assessoria do treinamentos, acompanhamento diário. Então, a gente começou com esse trabalho faz 2 meses atrás. Estamos hoje quase 20 colaboradores. A gente quer chegar a 100 até o final do ano. Mas as coisas foram aumentando, Robson, quando eu comecei... Tem uma não é uma metáfora, né? É uma forma de ver as coisas. Estava falando para o Roberto também antes. A gente pode, na nossa vida, ser rio ou ser represa. E eu, por muito tempo, por conta do conforto, do sucesso, eu fui meio que represa. Eu fui começando a acreditar que estava bom. Tá legal, que eu tenho de dinheiro, tá legal, tô vivendo uma vida boa. Sim. Já fui na Europa, fui nos Estados Unidos, estou viajando bastante, estou vivendo a vida que eu queria. Beleza. Então, comecei a ser represa. O que é ser represa? É trancar os talentos que eu tenho. É não comentar mais, é não desenvolver mais, é não criar algo maior. E chegou uma hora, quando até na ruptura da minha sociedade, quando o outro sócio saiu, e eu entendi, cara, eu não posso ser represa. Eu tenho que ser rio, eu tenho que... Até porque a represa, se ficar muito tempo parada, a água estraga. Exato. Então, até aquilo que tu aprendeu, ele acaba. Então, eu tenho que ser rio. E ser rio é transbordar. Então, eu vim aqui... Tava eu e o Robson conversando. Antes, eu mostrei o sistema que a gente fez com o IA. Eu falei, quer botar aí? Te ajudo? Sim. Mas não quero te cobrar, eu quero te ajudar. Por quê? Se eu te ajudo, eu sei que tu vai comentar de mim para outro. E assim a gente vai aumentando a nossa rede de relacionamento, a rede de ajuda, a rede de negócio. Então, quanto mais rio você... mais a gente vai transbordando. Sim, e tu é uma pessoa que tu te relaciona bem, né, Daniel? Há um exemplo até que tu citou ali, quando tu falou Estados Unidos, tu vendia consórcio também, né? Eu vendo lá ainda. O cara vendia consórcio Foi o pros primeiro. Estados Unidos, pessoal. Foi a primeira corretora. Quem vendeu, e tu vendeu, era o consórcio da HS que tu vendia para lá. Só que os primeiros aí foi através de vocês. Qual foi foi uma visão minha desde o começo, principalmente por ser corretor de consórcio, né? Eu sempre busquei fortalecer o meu nome. Nunca da administradora. Então, sempre era Daniel Pedro Consórcio, eu viro o DP Consórcio, hoje é DP Soluções de Investimentos, né? Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem um DP USI, né? DP USA, né? Sim. Então, lá a gente vende para brasileiros que moram lá, que não guardam dinheiro. Ele existe? Hoje ainda existe até hoje? Em julho, dia 17, eu vou lá palestrar lá até. Eu tenho 3 palestras lá, uma em Orlando e 2 em
em Pompano Beach. Eu vou fazer 3 palestras lá. A de Orlando, eu vou palestrar junto com o Banco Safra. Então, o Banco Safra é um afiliado ao nosso negócio, ao nosso hub. Então, eu vou lá fortalecer a carteira deles lá junto com eles, dar uma força lá para eles. E depois eu vou palestrar num evento de IA de um colega meu, que eu faço parte da mentoria dele, e vou palestrar também no CRI da Lagoinha, lá de Deerfield. Deerfield lá, não é Pompano, não. Mas, como é que eu fui lá fazer? Por que eu fui? Eu tava um dia, em 2017, mais ou menos, já faz 9 anos, 9 anos, cara, já. Caraca, passa rápido. 2017, eu atendi um cara de lá. E quando eu atendi ele assim, Daniel, eu queria investir $300. E eu, nunca pensei em dólar, assim, sempre pensei em reais. Cara, $300, na época dava R$900. Ele pode fazer um consórcio de 300 mil. Eu digo, opa, se eu posso vender um consórcio de $300 a 300 mil, ele paga $300, que é igual pagar R$300, porque o dinheiro é dinheiro. Sim. Então, ele consegue multiplicar vezes 3 o patrimônio dele. Tese feita. Quando eu criei a tese, criei uma apresentação. Fiz o visto. Ganhei o visto. Sem amor, vamos. Peguei esse cara que comprou de mim e falei... Tu saiu para passeio, mas já querendo botar junto no trabalho, não foi isso? Nada. Assim, claro, eu aproveitei para passear, né? Mas assim, eu comprei a ideia que eu poderia vender para brasileiros de lá. Então, montei a apresentação e falei, cara, vou lá. E vou lá sem ninguém para atender. Eu tinha um cara que eu tinha vendido. Pensei, eu vou lá tirar foto com ele e depois da foto com ele, eu marco ele no Facebook, né? Porque o Facebook era forte. Sim. Os amigos dele vão ver que eu tô lá, eu vou fazer um card dizendo que eu tô nos Estados Unidos de dia a tal dia e começa. Resumindo, 48 visitas. 48 visitas. Na primeira visita, foi em 2017. Tanto que eu tive que voltar, eu fui em março e voltei em novembro daquele ano. Depois eu volto todo ano, uma vez ao ano. Só ano passado não fui para meu filho que nasceu e aí por isso que eu não fui. Mas eu já vendi para lá, acho que mais de 400 cotas, já vendi mais de 200 milhões lá já. Então a gente tem... Mas sabe o que é interessante lá? O brasileiro que mora nos Estados Unidos, até isso aqui, para quem é corretor de imóveis, não sei quem vai ver, se vai ser cliente e tal, mas para quem mora nos Estados Unidos tem uma particularidade. Eles são muito sozinhos. Muito sozinhos. Então o cara vai para lá e vai para ganhar dinheiro, ele vai trabalhar. Então ele não tem muito amigo. Geralmente o brasileiro lá, ele não se dá muito bem com o brasileiro. Tem isso. Então eles são muito solitários. Sim. Então, quando eu fui para lá, eu não fui somente com o objetivo de vender, fui de relacionar. Então, esses relacionamentos que eu fui fazendo, mesmo como tu falou assim, Daniel, um talento teu de conexão. Realmente, Deus me deu esse talento. E eu uso isso a meu favor, mas não para vender, para conectar e ajudar. Cara, teve gente comprando terreno aqui, comprando terreno na Gaivota, que eu fui lá ver o terreno pro cara. Entendi. Porque eu queria ajudar ele. Ele nem comprou consórcio comigo, eu ajudei outra coisa. Enfim, porque eu entendo que quando a gente vai semeando bem, automaticamente retorna, né? Então, sobre os Estados Unidos, ele tem uma particularidade, porque a gente sempre, não sei se foi por causa daquela novela que teve, como é que era? Tem uma novela que passou na Globo que era bem famosa, né? Avenida Brasil? Não lembro. Uma que era a pessoa que ela ia pelo México. Que tinha um pessoal que vivia por lá, eu não me recordo também. Então, ela levou uma visão dos Estados Unidos como um lugar que fosse meio ruim. Mas, cara, na verdade, a gente tem uma percepção que quem está nos Estados Unidos está trabalhando 24 horas. Não, trabalha 24 horas, 24 horas. Mas não, tem gente lá que vive muito bem. Acorda às 8, bota a roupinha dele, vai trabalhar, volta às 6, faz churrasquinho, passeia, vai nos parques. Final de semana não trabalha. Então, assim, quando eu cheguei lá e vi, cara, o mundo que eles pregam no Brasil não é o que é aqui. É igual talvez o americano vir para a Amazônia. Ele acha que é só mato, mas não, né? não é só isso. Então, é a questão da venda de visão que eles nos passaram. Quando eu cheguei lá e vi isso, de cara, olha que grande oportunidade que tem aqui. Só que qual foi a minha questão? Eu comecei atendendo pintores, pedreiros, pessoal de serviço, né? Entendi. E aqui que morou um grande ponto. Foi uma grande virada de mentalidade minha. Eu atendi muita gente que a mentalidade do Brasil era não guardar dinheiro. Quando foi para os Estados Unidos, você acha que guardou dinheiro? Não, porque a mentalidade daqui e a de lá é a mesma. Lá talvez ele guardou quanto? Ele guardou $200 por mês. O $200 dele deu 1.000, beleza? Talvez ele consiga guardar 200, mas a tendência de ele comprar um iPhone era grande. Entendeu? Porque E outra, imagina, tá num país que tu comprar um iPhone, uma câmera, um tablet é muito barato. Exato. Um iPhone é $1.000. Então, $1.000 ele ganha numa semana. Então, aí compra muito mais rápido. O consumo é muito maior. E aí, quando eu entendi isso, entendi, essa galera é legal de atender, dá para atender sempre, mas existe um nível maior que eu quero atender. Foi quando eu conheci Orlando. Cara, cheguei em Orlando, é outro mundo. Assim, Orlando, ele tem as pessoas, os brasileiros que moram lá, ganharam dinheiro no Brasil e moram lá.
Perfeito. Então, eles não foram para ganhar dinheiro lá. Na verdade, eles É um trazem dinheiro... lugar mais de lazer, seria isso? Isso, é mais de estilo de vida. Entendi. Então, o cara ele quer estar nos Estados Unidos porque ele quer ter a segurança, ele quer ter o conforto. Então, era uma outra percepção. Então, hoje, nos Estados Unidos, eu tenho 2 tipos de negócio. Eu tenho os clientes Prime, que é acima de 500 mil, 1 milhão, 500 mil. E eu tenho os clientes DP normal, que é aquele cara que precisa guardar. Então, a gente ajuda desde o público, que a gente chama, todos eles são AB, né? E hoje ganha bem lá, então, ele desde o B ao A lá. Então, eu tenho clientes meus lá que têm 7, 8 milhões comigo. Perfeito. Lá dos Estados Unidos. Contemplam, vendem, né? Que daí compra esse pitch de venda que a gente tem, né? Mas assim, para os Estados Unidos, depois que eu fui, muitos corretores de imóvel começaram a vender... Começaram, pegaram essa visão através de ti. Cara, dá pra gente alcançar esse mercado, vamos pra lá. Ó, eu vou trazer um exemplo. Temos aqui, nós estamos na Bela Torres, né? E tem o Passo, tem vários loteamentos muito incríveis aqui, né? E o mercado imobiliário, ele é uma ampliação do consórcio. O consórcio, ele ajuda a comprar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é magnífico. Vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Eu atendi o Peter, que foi o candidato a prefeito de Balneário Camboriú semana passada. O Peter comprou uma carta de 1.200.000 de uma outra administradora há mais ou menos 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, o apartamento que ele queria em Balneário Camboriú valia R$1 milhão. Hoje, esse mesmo apartamento vale R$3 milhões. Agora eu pergunto, se eu fosse um assessor dele, o que eu faria para ele? Venderia um consórcio ou venderia um financiamento? Venderia um financiamento. E eu explico por quê. Porque ele perde no juro, mas ganha na valorização. Entendi. Então, nem sempre o consórcio ele vai ajudar a pessoa. Mas tu acha que eu venderia um consórcio para ele sim ou não? Eu venderia. Por quê? Cara, olha que coisa boa. Tu compra financiado, tu vai lá e já sai do aluguel, vai morar financiado. Sim. Mas nós vamos fazer um consórcio de 1 milhão para quitação, o interveniente que te dá a quitação do financiamento. Eu venderia o mesmo consórcio de 1 milhão para ele, só que ele já estaria com o imóvel. Entendi. Porque é a ideia. Porque o financiamento é 420, o consórcio é 240, metade. Basicamente metade. Então, no pior cenário, o que é? 200 meses de quitação. 200 meses de juros a menos. E financiamento só é ruim se tu paga até o final. Se tu não paga até o final, não é ruim. Financiamento, eu comprei agora uma situação financiada, vou pagar 2 anos e quitar. Talvez é maravilhoso. Verdade. Porque tu adquiriu, tu ganhou, então... Só que aí é que tá, né? Aquilo que a gente estava falando, o problema é que nem todo mundo vende esse tipo de assessoria. Beleza. Né? Aí é que entra. Então, Robert, com essa mentalidade que eu criei a DP Educação. A DP Educação, ela é uma mentoria para corretor de seguro, corretor de imóvel, assessor de investimento e corretor de consórcio. Por quê? Eu quero, na minha visão, a tua função hoje, tu é um engenheiro financeiro. Tu vai vender, tu pode ser o cara realizador de sonhos? Claro que pode. Vou vender a casa dos sonhos da pessoa, beleza. Mas, na minha visão, se tu trabalhar com um cara que tem... Vamos supor, eu tenho R$1 milhão. Robson, eu tenho 1 milhão e nos próximos 3 anos eu quero transformar em 5. Tu consegue? Talvez tu diga assim, acho que não. Mas talvez sim. Se tu for estratégico e criar uma estratégia, talvez sim. Como é que transforma de 1 para 5 em 5 anos? Cara, vai pegar esse 1 milhão, nós vamos comprar 5 terrenos em tal lugar, ou pegamos só um terreno de 500 e fizemos germinado a gente vai vender, depois que vendeu, comprou outro terreno, faz mais germinado. Então, tu pode criar uma estratégia, e isso é real, possível demais da conta. Construtora vive desse jeito. Sim. Se tu criar uma estratégia, tu vai vender para mim o quê? Uma ideia, não mais o patrimônio. E tu vai, talvez, girar o meu dinheiro durante 5 anos através dessa visão. E agora eu te pergunto, quantos clientes de 1 milhão parado precisam dessa assessoria do Robson? Quantos? Faz sentido. Cara, isso é uma dor gigante, porque... Ó, eu vou trazer um caso. Demais. Ó, eu gosto de fazer flip. O que é o flip, né? Comprar uma casa antiga e reformar e vender. Eu gosto. Sim. É uma particularidade minha. Mas eu quero migrar, depois de vender essa próxima casa que eu tô fazendo, que eu terminei agora, eu quero migrar para container. Mas por que eu tô migrando? Porque eu creio que, como não tem ninguém fazendo, não é que eu quero ganhar nisso, eu quero dizer que dá pra fazer e faz. Perfeito. Vou trazer um exemplo. Quando eu entrei nisso... Tu quer provar, tu quer ser uma prova social para isso. Tipo assim, dizer, não, dá para fazer. Eu fiz, deu certo. Para ajudar outros empresários. E não é para ganhar, talvez, dinheiro, mas, cara, talvez uma conexão, talvez outros negócios juntos. Claro. Ó, eu fui com o Ronaldo é dono da Litoral Imóveis lá de Balneário Gaivota, né? E eu fui o Ronaldo em São Paulo. O Ronaldo tinha um crédito de R$700 mil liberado para comprar alguma coisa. Eu assim, cara, eu tenho um amigo meu lá que ele tem 2 flats na Vila Mariana, que é bem próximo ao G4 Educação. E ali no G4 Educação, cara, é estourado, não tem nem Airbnb ali. Então, ele tem lá e ele vai repassar. Ele nem quer, ele tá na hora de quitar, era a hora do financiamento, e ele vai repassar. Vamos lá, para nós ver, talvez faça sentido. E ele assim, e eu ia lá para um outro amigo, não ia pro Ronaldo. E o Ronaldo, cara, eu vou contigo. Cara, nessa vinda eu fui nesse papo aí, vamos conversando e tal. Eu assim, cara, quando eu vender a minha casa lá, eu vou fazer container, vou comprar acho que 9 containers, vou fazer assim, os 9 containers vai dar 18 kitnets, cada kitnet eu quero cobrar em torno de R$1.000, R$1.200, que se for R$1.000, vai dar em torno de 18 mil por mês. A obra eu vou gastar 1 milhão. Pô, 1,8
1,8% de 1 milhão é muito bom. Bom, Não existe. ótimo. Só que eu tenho um imóvel e eu tô seguro, porque o patrimônio é meu. Então é bom demais. Ah, tem dor de cabeça, tem que pagar. Beleza. Então vamos tirar uns 20%. 18 menos 20%, 3 mil, vai sobrar 15. Bom demais. Eu vou pagar a imobiliária e ainda sobra. Beleza? Fica bom demais. Eu tenho patrimônio ali ainda valorizando. E é uma ideia que pode ser promissora. E eu explicando isso pra ele. Adivinha o que ele fez? Cara, gostei. Vou fazer. Ele vai fazer. No meio do caminho, nem era a ideia. Nós indo para São Paulo. Resumindo, ele vai fazer um grande projeto, ele próximo ao Hospital de Sombrio. O Hospital de Sombrio vai chegar a 8 mil colaboradores. Não, 2 mil colaboradores. Ele está com 600, que ele vai subir um prédio ali. Sim. Os 600 colaboradores não tem onde dormir já. Não tem casa para alugar. Não tem mais casa para alugar. Então imagina, ele vai ter acho que 20 kitnets ali, toda mobiliadinha, novinha. Olha aí. Ele Já tem os clientes para lá. Ele já começa a pifar, ele tem um terreno pertinho. E aí, chegando lá, fomos ver os flats dele. Cada flat ele comprou os dois, um 380 e o outro foi 340. Um já tá alugado fixo, se quiser, 4,5 por mês. Olha aí. E o outro 4 mil por mês. Então deu 8,5. A parcela do crédito dele, se não me falha a memória, 6 e pouco. Agora eu te pergunto. Paga o que ele vai receber lá. Ele deu 100 mil pro cara, que era 100 mil de entrada. Então, os 100 mil dele vai virar 2 apartamentos, que quem vai pagar a parcela vai ser o inquilino. E isso é alavancagem patrimonial. Perfeito. Então, assim, a alavancagem patrimonial, que é o nosso trabalho, não é eu vender um consórcio para planejar uma compra. Não, é tu pagar para... Mas aí é que tá. Tendo alguém que vai te orientando, que vai te abrindo, né, a visão estratégica em cima disso, é onde eu acredito que é possível, né, fazer grandes negócios com consórcio. Robson, teve um cara, eu tenho um amigo meu, que ele vende consórcio lá em São Paulo. Ele tem até um estilo de trabalhar muito parecido com o meu, assim. Ele sempre foi um cara que vendeu, assim, seus 10 milhões, 15 milhões. E num podcast desse da vida, um corte que ele fez assim, viralizou. Esse último mês agora, ele vendeu 150 milhões. 150 milhões? Por São Paulo. São Paulo. Mas olha que interessante, ele não vendeu porque ele está em São Paulo, ele vendeu por causa da internet. Porque talvez um corte, um vídeo, ele vai dar uma percepção. Porque o que tu está fazendo aqui é maravilhoso, é dando uma percepção sobre um outro ponto. Exato. Então, às vezes a pessoa não... É o que muita gente tem dúvida. Eu vou ser bem sério para ti. Eu, Robson, sempre tive uma grande resistência em cima de consórcio, sempre tive. Hoje pela manhã ainda comentei ainda com meu colega ali que eu tenho 2 consórcios que eu fiz há muito tempo atrás e nem sei como é que tá. Tá lá parado, nunca me deram retorno. Na época quem me vendeu sumiu, não sei mais, não tem mais nem contato. E aí, isso aí despertou, olha, eu tô falando agora, despertou já um interesse novamente em entender um pouco mais, em saber um pouco mais. Na verdade, através de ti, sempre tive um pouco mais dessa intenção de entender um pouco mais sobre o consórcio. E teve uma diferença. Colocado de uma forma diferente, ele fica interessante, né? E o que eu sempre quis fazer, Robson, era sempre trazer a questão didática. Eu creio que a gente pode vender a parte didática ou vender o produto. Sim. Eu creio que o produto não compra. Quer ver? Vai vender uma casa aqui na Bela Torre e vai dizer assim, Daniel, essa casa aqui ela tem 200 metros quadrados, ela tem o piso de porcelana, ela tem a telha de concreto. Cara, eu já vou ficar agoniado? Não, já não dá nem interesse na conversa, né? Cara, o cara já para, não, beleza, vamos deixar pra próxima. Essa casa é perto do mar, ela vai gerar uma experiência com a tua família, cara, olha essa churrasqueira com teus amigos, tu vai dar uma outra percepção. É a mesma casa com maneira diferente. Então, eu penso que a venda, ela realmente ela tem o talento, mas ela tem um processo. Ela dá para treinar um vendedor para ele ficar realmente bom e fazer... Porque eu não vejo hoje a venda como algo ruim, que muita gente tem esse sentimento, né? Sim. A venda é maravilhosa. Porque a venda a gente consegue tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. Esse é o nosso talento. Só que se eu levo do ponto A para o ponto B e eu cobro para isso, a pessoa ganha. Eu não estou vendendo algo que não... vou trazer um exemplo. Eu paguei X valor no meu iPhone. Ele me gera retorno? Claro que gera. Olha quantos negócios que eu faço através dele. Exato. Então a pessoa pode ganhar dinheiro em cima de mim, porque eu vou ganhar mais ainda. Então tem várias coisas que a gente vai pagar que dá retorno, mas a percepção interna é que, vendedor, ferrou, lascou. Aí vem aquele cara. Se ele veio, ele me comprou, ele me vendeu. Mas, verdade. Mas não é... Assim, hoje eu já tenho essa consciência. E assim, eu tenho uma questão minha. Tu falou uma coisa muito legal. Resistência com consórcio. Resistência não só com consórcio, com vendedor. Eu sou vendedor há muito tempo. Então, eu sempre vivi resistência na minha vida.
Porque muito lugar que eu entrei, existe uma resistência. Sim. Só que eu tenho um entendimento que o que a pessoa, o teu sentimento é uma coisa tua. Eu não posso acreditar no teu sentimento. Eu sei até o motivo de qual fez tu sentir isso. Então eu comecei a, não, vou tentar não. Eu vou estudar para buscar entender o que o Robson sente, por que ele sente esse sentimento que faz ele não querer conversar comigo. Resumindo, quando eu comecei a aprender sobre isso, cara, eu abri tanta porta. Porque, olha que interessante, eu poderia chegar aqui e falar sobre um monte de coisa, e falar sobre proposta, e falar, mas não, eu fui gerando consciência, e hoje tu já, entendi. O que eu fiz aqui é uma técnica. Sim. Essa técnica chama empilhamento. Então eu fui empilhando, quem gosta de vendas, isso aqui é um bom momento. A gente vai empilhando informações, tal coisa foi legal, fiz tal coisa. Eu fui empilhando. Daí uma hora eu empilhei a minha autoridade. Daí tu viu, cara, ele realmente tem autoridade. Sim. Óbvio que contigo eu já tinha, mas se tivesse um outro cara me entrevistando, e aí depois eu fui empilhando produto. Então, quando a gente começa a empilhar informações para a pessoa, tu fica com vontade de perguntar. Verdade. Então, quando a gente trabalha com vendas, a gente tem que ter essa sensação. Cara, eu não posso chegar falando de produto. Eu tenho que gerar valor, empilho um monte. Daqui a pouco, tá, mas me diz do consórcio aí, por favor. Quero saber. E tem vendedor que acredita assim, não, mas, cara, eu acho que eu vou já chegar falando de consórcio. Acabou. Perdeu o negócio, já acabou. E o que eu fico, assim, muitas vezes até, não digo indignado, mas eu falo para os vendedores, assim, eu até gero um pouco de peso nisso. Quando vocês vendem errado, estão prejudicando o cliente. Não é o fato de você não estar ganhando. Não é o fato de não vender. É porque aquela pessoa ela precisa comprar, porque ela não vai guardar, não vai financiar e não vai fazer consórcio, e ela está atrasando a vida dela. Aconteceu um caso muito legal ontem. Teve um vendedor meu que no primeiro atendimento com a cliente vendeu uma cota de 50 mil. Cota pequena. Mas ele vendeu por qual percepção? Pela dele. E vendeu 50 mil. Pela do cliente. Não, pela do cliente. Porque ele queria vender. Então ele vendeu o produto. A cliente contemplou na primeira parcela. Uau. Aí é sorte, hein? E aí, só que nesse meio tempo eu falei assim, ele mesmo comprou uma ideia assim, cara, mas ela me falou no atendimento que ela queria uma casa de 350. Mas eu acho que ela não pode pagar. Ele pensando com ele mesmo. Mas ela tem que fazer 350, porque é bom para ela ganhou o dinheiro agora, ela vai fazer. Resumindo, a cliente tinha capacidade de pagar. Por que ele não tinha oferecido? Porque ele achou que ela não tinha capacidade de pagar. Resumindo, ela fez uma cota de 350, feliz da vida que está planejando a casa. Contemplou a outra cota, pegou um dinheirinho, guardou um dinheiro. Então, muitas vezes o próprio vendedor, por conta das crenças dele, vou trazer um exemplo. Vender uma casa de 10 milhões, é fácil ou difícil? É difícil? Difícil. Até para ti, entendeu? Para eu vender uma cota para um cliente de 15 milhões, é difícil, porque a frequência que esse cara tá, dos 15 milhões, é a mais do que a minha. Então, eu preciso estudar muito bem ele. Então, tu imagina o meu vendedor, que ele tem lá, sei lá, ainda está começando na vida dele, ele tem pouco dinheiro guardado, tem um carro mais simples, vai vender um consórcio de 1 milhão. Talvez ele não consiga. Parece tão alto, parece tão distante. Para ele é distante. Então, mas o que tem que entender? Se eu não estou naquela frequência, busca pelo menos estar. Tu pode não ser, mas está naquela frequência. Eu sou esse cara, tu me conhece há um bom tempo, mas eu tenho essa mesma frequência há 10 anos da minha vida. Mas quando eu comecei a ter essa frequência lá atrás, eu andava de Clio no gás. Perfeito. Começou não, porque, assim, do zero, foi da estaca zero também, né? Então... E até eu nem terminei aquela história no início, né? Contemplei aquele consórcio e sobrou 3 mil do escritório. Sobrou o meu 3 mil e 3 mil da Lara. E aí eu juntei 6 mil com 7 mil que eu recebi do consórcio, comprei um Palio. Daí ela era personal trainer, ela ficava das 6 da tarde até as 6 da manhã, ela ia pra casa, né? Na casa dela. E eu trabalhava de dia para vender consórcio e ela ficava de noite. Então ela ia pra faculdade, né? Então, assim, eu e ela também tem uma história muito legal, porque isso a gente construiu a nossa vida toda através disso. Sim. Aí casamos em 2017, depois que a Lara entrou na empresa, ela entrou em 2018 para 2019. Hoje ela cuida de todo o financeiro e administrativo. Eu fui numa palestra numa empresa que tu deve conhecer, a FG. Conheço. A FG é uma das maiores construtoras do país hoje, né? E lá eles têm um cara que é o cabeça lá de vendas deles. O cara é uma máquina. Só imagina. Uma máquina. E ele falou assim, por que eu não sou o dono de uma corretora? Porque eu decidi ser alta performance. E ser alta performance empresário não dá. Eu digo, cara, é verdade, né? Quando eu quero ser empresário, eu não sou alta performance. Quando eu sou alta performance, eu não sou empresário. Não tem como. Daí eu comecei a fazer, mas por que eu tô conseguindo nessa época da minha vida agora ser mais alta performance? Eu fui descobrir, porque a empresária é a minha esposa. A Lara cuida do dia a dia, a Lara cuida das finanças, a Lara cuida do administrativo. Então, o BO, por que eu tô aqui agora? No dia de fechamento, tô aqui. Por quê? Porque a operação tá tocando, tem alguém lá na operação. Então, eu comecei a ter essa percepção e quando eu tive essa sensação, eu já não olhei ela mais somente como uma diretora administrativa. Cara, as coisas dependem dela. Então, eu tenho que estimular ela naquele lugar para que eu também vá para um outro lugar. Tanto que ela chegou em mim e falou assim, amor, não sei como é que tá aguentando.
Olha Eu aí. assim, cara, existe um propósito, Mar. Ontem eu comecei a trabalhar às 6 da manhã e parei 10 da noite. Tenho 2 filhos. E isso é algo também que eu queria abordar aqui também, Daniel, que a gente, no dia a dia, a correria, a gente vai de um lado para o outro e muitas vezes a gente não consegue ver algumas outras coisas que ficam pendentes, né? Mas eu sei como um empresário referência que tu é, ah, né, eu te acompanho, né, te admiro o teu trabalho, tudo que tu conquistou, Obrigado. tudo que tu tá fazendo pela pessoa que tu é. Conta para nós também como o Daniel, empresário, a gente conhece, porque a gente vê, né, do teu dia a dia ali, essa correria, grande maioria conhece. E o Daniel, pai, esposo, como que tu faz para conciliar tudo isso? Porque a gente sabe bem que não é fácil, né? Todo mundo, quem está assistindo aqui, provavelmente, né, também vive uma vida assim. E como que tu consegue conciliar isso? Tudo ter um espaço para isso, porque a gente sabe que essa aí é a base, né? É a Sim, nossa com base para que certeza. hoje o Daniel possa estar aqui. Existe com certeza um alicerce aí. Tem. Quem Então, é esse Daniel do outro lado? deixa eu trazer uma visão sobre isso. Eu creio 100% que a minha base é a família. Tem momentos na vida da gente que não tem como negociar. Teve uma frase que eu aprendi com o Flávio Augusto, fiz mentoria com ele já, que é a palavra chamada conciliação. Então, as pessoas buscam mais o equilíbrio do que conciliar. E eu busco hoje mais conciliar do que equilibrar. O que é conciliar? A lá de entender que talvez nesse momento da vida agora eu vou estar um pouco mais ausente, talvez uma semana, 2. Depois nas outras vamos sair, vamos viajar, vamos ter um tempo junto. Então a gente vai conciliando o nosso tempo. Nem sempre é o melhor, mas para onde nós estamos chegando vai ser o melhor. Perfeito. E aí não tem como julgar, não posso julgar a tua rotina ou julgar a minha rotina, porque cada um sabe do seu calcanhar de Aquiles. Só que eu fui diagnosticado com um déficit de atenção quando eu tinha 9 anos. E aquele diagnóstico a minha mãe meio que nunca aceitou. Então eu nunca fui medicado. Então eu nunca fui medicado para nem déficit de atenção, e eu tinha déficit de atenção e eu tinha também hiperatividade. 2 coisas quando eu era pequeno. Então minha mãe nunca meio que aceitou que eu tomasse remédio, então eu nunca tomei remédio e eu sempre tive dificuldade de aprender e tal, né? Era mais difícil para mim. Só que chegou uma hora que eu comecei a estudar sobre essa questão da cabeça, porque eu queria aprender e eu queria melhorar isso. E eu descobri que tem como a gente fazer um exercício na nossa cabeça que se chama caixas. Então tu abre uma caixa, tipo aqui agora. Para eu estar contigo aqui agora, eu não posso abrir o celular. Se eu abrir o celular, eu saio da minha caixa, vou para essa caixa. Daniel sai de um lugar e vai para o outro, Vai pro esquece. outro. E vai pro outro. Então, Te entendo. eu busco hoje, eu exercito a minha cabeça, porque a nossa cabeça é um músculo. Me assusta um pouco porque diz que o homem é muito assim, né? É, A gente muito. tem essa nossa caixa aí. Então, só que o que acontece? Existe uma narrativa que nós temos uma caixa só, mas nós temos várias caixas. Ó, eu tenho a caixa família, a caixa esposa e tal. Então, é natural que alguns dias da semana, talvez a gente não consiga estar em todas as caixas. Ó, eu vou trazer um exemplo. Essa semana agora, as 2 últimas semanas foram semanas muito corridas. Uma eu viajei e a outra eu tive mentorias quase a semana toda. Então, os meus filhos, nesse momento agora, estão precisando ter uma atenção. Minha esposa precisa de uma atenção. Então, o que eu faço? Quando eu sei que isso está acontecendo, que eu já programo a minha agenda, eu já defino, ó, daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou passar no escritório, nós vamos sair para Salvador amanhã. Nós vamos ficar em Salvador de amanhã até dia 17. Eu tenho 2 palestras lá também, mas a gente vai ter um tempo de qualidade lá. Então, o que eu busco fazer hoje? Não sou perfeito, não consigo todas as vezes, mas eu busco. Quando eu estou com ela, eu estou com ela. Quando eu estou com os filhos, eu estou com os filhos. Mas nem sempre é possível. Nem sempre. Então, isso eu acho que é uma dor geral. Só que assim, talvez a palavra não seja a melhor, mas é tento. Tentar a gente às vezes não consegue. Mas eu busco sempre estar presente nesse momento. Então, vou trazer uma questão minha, né? Eu vou sair de casa para viajar, a minha filha, ela é muito apegada, meu filho, enfim. E às vezes eu pego uma camisa minha, boto perfume e deixo do lado dela. Então, assim, um pouco mais. eu busco sempre os detalhes, sabe? Assim, eu busco, tô viajando, vou trabalhar, mando um café para Lara, eu mando um café para minha filha. Sim. Então, eu sempre busco estar presente sem estar na presença. Não sei se tu entende. Te entendo, claro. Então, assim, muitas vezes a gente... Eu não falo isso porque a gente uma conhece, dor, né? E a gente conhece bastante empresário que muitas vezes está presente em casa, mas não tem presença. Né? Mas não tem presença. Então, e eu vejo que tu é um cara que tu tenta ser o mais presente possível, apesar... Isso. Eu sei porque às vezes tu posta, enfim, a gente, né, te acompanha ali. E aí isso chama atenção, porque a gente sabe da dificuldade, às vezes, de conciliar isso aí, né? Mas eu tenho um diferencial. Talvez não vai fazer sentido para alguns, mas é o que eu acredito.
nós como seres humanos, a gente sempre vai ter uma tendência de ser egoísta. Então, qual é o egoísmo que a gente busca ter? Tempo para nós. Então, o que o homem vai buscar fazer? Tem um tempo pro futebol, um tempo pro tênis, um tempo pros amigos, um tempo não sei o quê, papapá. Aí o cara não tá trabalhando. O que acontece? O meu caso de vida hoje, eu trabalho bastante em prol aonde eu quero chegar com a minha família. Pode ser que eu esteja em algum momento errando? Pode. Mas o meu propósito é um. E eles sabem que eu tô vivendo. Então, eles, sendo sincero, a minha família paga um preço maior do que o meu, que é o preço da ausência. Então, quando a minha esposa tá lá em casa com os meus filhos, eu tô palestrando fora da cidade, ela paga um preço maior, porque ela tá lá, as crianças envaretando e tarará, então ela tá pagando um preço maior que o meu. Só que o egoísmo, talvez, do homem, ou a imaturidade, que eu já tive isso, pensa assim, eu tô aqui pagando preço, palestrando fora, longe de casa, e ela tá reclamando? Muitas vezes o pensamento é esse. Hoje eu penso totalmente contrário, assim, cara, ainda bem, glória a Deus que eu tenho ela. Glória a Deus que ela está ali. Então, acho que por a gente ser grato um pela vida do outro, a gente tem uma vida muito mais tranquila. Entendi. Então, quando eu tô com as minhas crianças, com os meus filhos, eu gosto também de estar presente. Só que eu creio numa coisa, Robson, a gente sempre tá em transformação. Sempre tá. Porque hoje eu tô te falando isso, mas pode passar daqui 2 meses e eu estar em alguma imersão e virar uma chave na minha cabeça que tudo pode mudar. Entendi. Então, hoje eu tô numa aceleração que eu sei que eu tô trabalhando mais do que eu poderia trabalhar. Eu sei o porquê que eu tô fazendo. É um momento. É o meu momento. É um momento. Sei, mas pode ser que vire uma chave na minha cabeça, porque pode ser que eu também esteja assim por uma crença minha. A tendência é essa. Só que eu não descobri como ainda quebrar essa minha crença. Entendi. Quando eu descobrir, talvez eu mude. Talvez eu projete uma outra coisa. Então, eu creio que a gente sempre está num processo de picos e vales, né? A gente está subindo, depois desce um pouquinho. Então, eu estou numa subida de um pico agora, tá? Então, pode ser que num segundo momento a gente vai conversar, eu te digo outra coisa. Cara, agora eu consegui... Desacelerei. Então, eu creio que não existe uma receita do sucesso. Sim. Eu acho que para mim, existe uma receita individual para cada um. Verdade. Porque, cara, se a gente... Eu até brinco, né? Se cada um tem um polegar com uma digital diferente, Deus tem para cada um plano diferente. Tu tem dom diferente, eu tenho dom diferente, todo mundo tem dom diferente. Não tem como botar todo mundo no mesmo barco, nem a família. Dá para conciliar, dá, mas não dá para botar todo mundo junto. Então eu tenho entendido que a minha fase de vida agora é essa, mas aonde eu projeto chegar é onde eu não estar fazendo tanto quanto eu estou. E o meu maior problema que eu tinha, e eu descobri isso na virada do ano, é centralização. Então tudo tinha que passar por mim. E eu descobri que eu tinha que quebrar isso. Daí foi feita uma ferramenta numa imersão que eu tava para quebra disso, né? Não é fácil, né? Tu Não. ter que abrir mão e dizer assim... Confiança. Saber que, de repente, tu vai denominar para uma pessoa, vai ficar bom ou talvez melhor, mas eu preciso abrir confiar. mão disso é que é o problema, né? Para mim era muito difícil. Me identifico um pouco. Para mim era muito difícil. Então, o que eu entendi? O que eu entendo hoje? Quando tem algum problema, eu busco melhorar. Então, hoje eu tenho trabalhado muito forte na minha centralização. Inclusive, eu acho que quando a gente fica claro o que a gente vai acontecer com a gente, Deus vai lá e direciona algo que vai acontecer. Eu vou trazer um exemplo. Faz 3 meses que eu não participo do fechamento de mês da empresa. Não tô lá. Hoje eu tô aqui. Então, ficou Deus me tratando. Para eu não estar lá, porque se eu tô lá, eu digo assim, não, foi eu que movi. Entendeu? Então, eu tenho entendido que eu tenho sido tratado em cima dessa minha dor. Mas estamos sempre... em transformação. Então, daqui a pouco, pode ser que vire uma chave e diga, cara, descobri, tem um problema assim, ó, vou trazer, só para eu finalizar, que estamos avançando muito. Eu estava numa imersão em fevereiro, eu participo bastante de imersão, até porque é um canal de vendas nosso também, e lá tinha um exercício para fazer. Sempre que eu vou para imersão, mesmo que eu vá para negócios, eu gosto de prestar atenção e aprender. Entendi. Eu acho que é uma janela de oportunidade. E lá tinha um exercício de saber sobre abandono e outra coisa assim. E lá eu descobri que eu tinha uma questão de abandono do meu pai. Meu pai foi presente, meu pai esteve comigo sempre, mas eu me senti abandonado por ele. Por quê? Meu pai tinha loja de calçado, olha que interessante, nem contei essa história. Meu pai tinha loja de calçado, meu pai viajava direto para São João Batista, tal, buscar calçado. E eu queria ir com ele sempre, imagina, era criança, né? Sim. Eu ficava na janela chorando. O sentimento que me veio, abandono. Meu pai me abandonou. Mas na verdade nunca abandonou. Só que o sentimento que eu tinha não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Exato. E lá eu curei esse sentimento. Cara, quando eu curei aquilo ali, cara, tudo mudou. Porque eu tinha nota baixa no colégio para chamar atenção. Eu bebia quando eu bebia para chamar atenção. Eu bati carro para chamar atenção. Nada foi porque eu queria. Foi talvez eu acidentei Foi bebendo. desencadeado através. Então, assim, hoje eu acredito que a minha maturidade ela vem vindo por conta do nível que eu tenho estudado para me desenvolver, entendeu? Então, se quiser, você pode deixar um recado para o empresário não pare de se desenvolver.
Porque não é bom só para tua empresa, é bom para tua família, que é o principal de tudo. É verdade, é verdade. Daniel, a gente está aí se encaminhando para o finalzinho do nosso podcast. Foi uma verdadeira aula, né? Para todos que estão assistindo aí, com certeza, foi uma verdadeira aula. Dá vontade da gente continuar falando mais e aprendendo mais, porque esse momento que a gente está sentado junto aqui, eu tive uma aula, né, que fez toda a diferença para mim, com certeza. É um aprendizado também, ao mesmo tempo, para mim, poder estar aqui contigo, um empresário que eu tenho como referência, né? E a gente sabe, né, que todos os caminhos são difíceis hoje, não há, né? Às vezes as pessoas deslumbram alguma coisa no sentido, às vezes, como ver o Daniel carrega um título de empresário. Às vezes as pessoas pensam assim, é bonito, né? É bom. É questão de status, é legal, mas a gente sabe que o preço a ser pago por isso, às vezes, ele é bem alto, ele cobra muito das pessoas. Então, com certeza, quem trabalha contigo é muito abençoado, tenho certeza disso, porque está aprendendo com uma pessoa que entende muito do mercado, que sabe bem o que fala, entende de produto, que não é o caso, né? Mas entende bem nesse quesito. Eu queria que tu, assim como a gente iniciou, eu dizendo, né, para te apresentar para as 8 bilhões de pessoas, eu queria que tu imaginasse hoje que tu está numa grande tela, que tu imaginasse isso, para a gente finalizar o nosso podcast, e que tu te imaginasse que tu tivesse assim hoje, né, sentado assim na frente de uma cadeira, sentado na frente de 8 bilhões de pessoas. Que conselho o Daniel Pedro deixaria como pai, esposo, empresário, filho? Muito bom. Assim, o conselho que eu daria, e eu acho que conselho, quando ele é bem bom, tem que cobrar, né? Mas o conselho que eu daria é sempre, antes de julgar alguém, tentar entender o que você precisa mudar. Porque é muito fácil te julgar, Robson. Tu é tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Mas quem sou eu para te julgar? Então eu acho que a mensagem que eu queria deixar é: busque não julgar. Porque julgar é muito fácil. E é até cômodo e confortável. Mas não vai levar a gente para lugar nenhum. Quando eu parei de olhar para os outros com uma forma de julgamento e comecei a ter compaixão, porque quando eu olho para ti, Robson, eu olho para ti um empresário, pai, olho um cara de sucesso, mas também talvez uma conversa mais extensa contigo, eu vou ver uma criança que sofreu alguma coisa. E eu creio que todo mundo deveria ter essa mesma percepção. Olhar assim, o cara fez mal para mim. Não, peraí, acho que ele foi uma criança abandonada, acho que ele foi maltratado, acho que talvez ele teve um problema, Então, começar a ter uma percepção sobre pessoas diferente do que a gente foi treinado para ser, que é muito fácil julgar. O cara lá é um vagabundo, ou o cara lá ele é pilantra, ou o cara é muito bem sucedido porque roubou alguém, né? Tem sempre uma desculpa pro seu fracasso. Mas acho que antes do julgamento, tentar entender o que a pessoa precisa mudar. Aí tudo vai mudar. Quando a gente vai para essa linha de raciocínio de transformar, a gente nunca mais julga. Porque a gente começa a entender que a pessoa tem problema e nós também temos os nossos. E há de nós resolver os nossos. Então, a mensagem que eu diria era: não julgue e procure entender os seus problemas antes de julgar alguém. Maravilha, maravilha. Obrigado, essas palavras com certeza, né, vão ficar guardadas, registradas. Né? Foi uma honra poder, né, te ter com a gente aqui hoje, né? Tu tá num dia de fechamento, mesmo assim, quando eu falei contigo, tu te disponibilizou, vamos lá, vamos junto, né? Não. Deixa eu até ver se já. Em nenhum momento, né? Então, te agradeço, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, obrigado por compartilhar a tua história de vida, né? Quem é o Daniel empresário, quem é o Daniel família, isso para nós aí, com certeza, serviu como uma grande aula. E se você que está olhando esse vídeo aí, puder compartilhar, antes de tudo, curte, né? Aproveita aí para ficar por dentro de tudo que acontece aqui com a gente no RSBcast. A gente está sempre compartilhando histórias maravilhosas, especiais como a do Daniel. Então, se você puder compartilhar com um amigo, com um parente, com alguém que você acha, né, que se enquadra dentro disso que você acabou de ver aqui, vai ser para nós muito valioso. Uma pessoa que já aprender algo daqui, para nós já valeu a pena o objetivo. Afinal, a gente não ganha nada para estar aqui, né? O Daniel não ganhou nada para estar aqui, eu não ganho nada para estar aqui. A gente realmente faz isso para compartilhar e como objetivo poder estar ajudando outras pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença e até o próximo RSBcast.
Valeu. Valeu, Robson. Obrigado. Valeu, meu querido. Deixa eu te dizer um negócio, cara. Esse tipo